Salve, salve, pessoal! Vamos lá, começando para mais um estudo de mercado, né? Falando agora do nosso IBOV, né? IBOV, o qual, pessoal, tá? Ele teve aí uma certa distorção, tá bom? Da eh, vamos dizer assim, do nosso mini índice na segunda-feira, na sexta-feira, finalzinho da sexta-feira, né? Por quê? Tá? O nosso cenário do mini índice não mudou ainda, do Ibov. A gente está numa região de suporte 135.500 e uma região vendedora dos 138, tá? Para a gente trabalhar movimentos vendedores, é muito importante que o 135.500 seja perdido primeiro, né? E assim que ele for perdido, a gente tem um cenário mais claro. Caso contrário, o ideal é ainda trabalhar com movimentos compradores. Só que quando a gente vai para o nosso IBOV, nosso mini índice, o que acontece aqui? A gente ainda se sustenta nesse 138, né? Só que a gente teve uma agressão muito forte no final do pregão, né? Vocês podem ver aqui por esse pavio enorme, né, no gráfico. E assim, pessoal, mas por que teve essa agressão? Enfim, negociação é negociação, né? Então, o preço negociou nessa região e ele falhou o rompimento no gráfico de uma hora. Vamos ver no de 15 minutos, também falhou. Vamos ver no de 5, também falhou. Vamos ver no de 1. Num de 1 a gente teve um rompimento. Então, vocês podem ver que o mercado ele estava sem frequência nenhuma. E aí ele dá essa porrada aí de zeragem, né? O fato é, tá, pessoal? É de se esperar após essa zeragem que o preço não se sustente mais nesse 135.500. Só que se ele subir, a gente também não tem ponto para poder vender, tá? Então, o 137 ainda é um ponto muito interessante para a gente trabalhar um movimento comprador, tá? Só que o que eu vou querer deixar claro aqui para vocês, que é o seguinte: a gente tem um ponto comprador aqui no 138.500, mas ele é bem carniça, né? É bem ruim, tá? É bem ruim trabalhar comprado nessa região, mas infelizmente é o que temos, né? Então eu só vou levar esse cenário para o pregão de amanhã, tá? E é claro, se ele abre para cima dos 140 e 400, maravilha, né? Mas é essa a cabeça que eu tenho por hora para o mini índice, tá? Esse pavio atrapalhou tanto, Patrick? Sim, atrapalhou muito, tá? Vamos lá. Falando do dólar agora, o que acontece, pessoal? O dólar aqui, ele tá numa região possivelmente compradora para gente, tá? Só que também é meio carniça. Por que é meio carniça também, Patrick? Porque a gente está comprando essa microestrutura. Então a compra aqui é só se você acredita que o mercado precisa subir mais para poder cair. Patrick, tecnicamente tem algo que me prova que ele precisa subir mais para poder cair? Não. Por quê? Porque ele já corrigiu até 50% da perna. Então, tecnicamente, né, é, tecnicamente, ele pode, inclusive, cair daí dessa região que ele está, né? Bom, vamos passar agora pelo mini S&P e mini dólar, mini Nasdaq, tá? Que a gente tem aqui, pessoal? Pelo gráfico de 4 horas, tá? O cenário de Nasdaq, ele nos mostra um interesse maior em uma correção mais profunda, né? Correção mais profunda que pode ir até onde, tá? Pode vir até aqui no 123.200, 122.900, né? Nasdaq e S&P, vocês sabem, a gente tem que levar o fator tempo, né? O fator tempo é muito importante para esses ativos, né? Então, ver como que ele vai abrir na madrugada, né? Como é que vai se comportar as sessões é muito importante. Se a gente olha o S&P, tá? O S&P também tem espaço para corrigir mais. Só que é aquilo, pessoal, ter espaço não significa que ele precisa. Por quê? Pode ser
que ele ainda não tenha terminado a movimentação corretiva de baixa, tá? Então, tenham aí, ó, os 6.400 como um ponto interessante para o S&P, tá? 6.300 e pouco também como outro ponto interessante para o S&P, para a gente ir monitorando aí ao longo das semanas, tá bom? E aí, se a gente olha, tá, no curtíssimo prazo, o que a gente tem aqui de S&P e Nasdaq, tá? A gente tem basicamente essa região dos 123.600, né, que eu comentei, tá? E se você quiser trabalhar vendido, o que a gente pode olhar no Nasdaq para poder tentar uma venda, né? Seria mais ou menos essa região daqui, ó. Tá bom? Do 123, do 23.960, né? Por quê? Porque essa região de base, ela só vai ser válida se o mercado fizer isso daqui, ó, tá? Então, por hora, não é ainda o melhor ponto para poder trabalhar vendido, tá? É, Bom, vamos lá. Agora, S&P. O que a gente tem aqui no S&P? O S&P ainda se sustenta acima desse 6.460. Então, a gente ainda pode ver uma alta vindo desse ativo, tá? Só que, como que esse cenário muda? A partir do momento que ele perder essa mínima e voltar aqui nesse 6.473, tá bom? Então, visto S&P, visto Nasdaq, o que sobra para a gente olhar agora? Os nossos índices mundo afora, né? Que a gente tem um DXY mantendo a movimentação de baixa, o semanal tentou inverter isso, mas não foi o suficiente, então ainda dá para a gente ver um dólar se desvalorizando no mundo afora. Um Emergent Markets indo rumo aos 54, né? Muito forte ainda, tá? O 10-year teve uma alta aí ao longo da semana passada e ele está chegando para mim numa região vendedora, ou seja, ver o 10-year cair pode ajudar com que S&P e Nasdaq se fortaleçam, né? VIX tranquilo abaixo dos 15, EWZ, tá? Vejo ainda esse teste na região de topo histórico e o Small 11 tá meio capenga, ele precisa trabalhar acima dos 105, caso contrário, a maior probabilidade é ele voltar para o nível dos 100. O Brent, eu falei com vocês que perdeu esse fundo, né? Então ele tem alvo aqui na casa dos 61. Me perguntaram nos comentários, Patrick, você ainda vê ele em baixa? Vejo. Eu acho que altas no Brent ainda são motivos para maiores correções, tá? Vamos dizer assim. O minério de ferro tá tranquilo, mas precisa entrar força essa semana. Caso contrário, estamos falando de ver ele voltando para a casa dos 98. A minha expectativa é ainda ver voltar para os 106. O Bitcoin falhou em romper topo, então a região dos 111 vira uma região de alvo para ele, tá? Comprar aqui nessa região eu ainda acho meio alto. Bitcoin, ouro, travado em região de topo, dólar contra real segue em cima desse suporte dos 5,388, aqui estamos falando do Forex. E por último, mas não menos importante, a gente tem o nosso euro dólar caminhando rumo ao topo histórico. Pessoal, finzinho de domingo, quero agradecer a presença de todos vocês aqui que acompanharam, que viram o estudo, né? Lembrar a importância de vocês se inscreverem, compartilharem para o amigo, para que esse estudo chegue em mais pessoas. E lembrando, tá, pessoal? Lembrando, só até terça-feira o Trade Pass. Isso que vocês estão vendo aqui é um detalhe de tudo que acontece dentro do TC, né? Então, se você quer poder fazer parte do TC, quer pegar todos os trades que a gente pega lá, é muito importante que vocês assinem. Quem tiver o interesse, deixa nos comentários que eu mando o link, tá bom? Um beijo para todo mundo, fiquem com Deus, bom descanso e até amanhã, turma. Valeu!